Olá, pessoal. Eu sou a professora Amanda Pignaton. Sejam bem-vindos à nossa última videoaula da série PAEBs em Foco de 2025. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as duas habilidades da matriz de língua portuguesa referentes à escrita: escrever palavras e escrever textos. A habilidade D09, escrever palavras, avalia se o estudante já é capaz de utilizar os princípios do sistema alfabético na escrita de uma palavra a partir do ditado ou da observação de uma imagem, considerando as hipóteses de escrita conforme a psicogênese da língua escrita. Vejamos um exemplo de escrita a partir de ditado. Nesse caso, o aplicador dita a palavra visita, que é uma palavra trissílaba formada por sílabas canônicas, consoante mais vogal. Para escrevê-la corretamente, a criança precisará ter compreendido que utilizamos letras para representar os sons que constituem as palavras e saber quantas e quais letras utilizar para escrever o termo em questão. Dessa maneira, ela precisará demonstrar que identifica a quantidade de fonemas a serem representados e selecionar 6 letras para fazê-lo. Além disso, as letras selecionadas deverão ter correspondência com os sons representados. É importante observar que nessa palavra há 3 letras que representam sons consonantais: V, S e T. 2 delas, V e T, mantêm uma relação bionívoca com os sons, fonemas que representam, ou seja, sempre representarão o mesmo som. A letra S, no entanto, não mantém correspondência bionívoca com o som que está representando. Sua utilização se explica devido ao contexto. Entre 2 letras que representam sons vocálicos, o som Z pode ser representado pela letra S. No início da aprendizagem da escrita, portanto, é possível que os estudantes também grafem a palavra visita com a letra Z. Além disso, podem trocar as consoantes V por F e T por D, tendo em vista que o ponto de articulação de F e V é o mesmo, o que ocorre também com T e D. Vejamos alguns exemplos de escrita de estudantes. Nesse primeiro exemplo, podemos constatar que ao escrever a palavra visita, esse estudante omitiu a sílaba medial, zi. Essa escrita demonstra que ele tem compreensão do princípio alfabético e, conforme as fases da escrita descritas pela psicogênese da língua escrita, pode ser classificada na hipótese silábico-alfabética, em que algumas sílabas podem ser representadas por letras individuais, outras corretamente. A omissão da sílaba zi é típica dessa fase. A criança ainda não segmenta todas as sílabas da palavra. Esse outro exemplo traz a escrita que se classifica como sendo alfabética, pois ao fazer o registro do som Z, o estudante empregou a letra Z, demonstrando que já compreende a relação som e letra, mas que, no entanto, ainda não se apropriou da convenção ortográfica, que permite, no contexto intervocálico, que o som Z seja representado também com a letra S. Constata-se que esse estudante se encontra em processo para a consolidação da ortografização, a qual, de acordo com a BNCC, deve ocorrer ao longo da primeira etapa do ensino fundamental. Na habilidade D10, escrever textos, avalia-se a capacidade do estudante de produzir um texto a partir de uma cena, o que demanda a escrita de diferentes palavras e a sua articulação. Vamos conhecer uma proposta de produção de escrita encontrada na avaliação. Este item avalia a habilidade de produzir texto narrativo a partir de uma sequência de imagens, neste caso, 6 cenas. Para realizar a tarefa solicitada pelo item, o estudante precisa construir frases articuladas que contêm o que ocorre nas cenas. Para avaliar a escrita do estudante, alguns aspectos são considerados. Adequação à proposta. Esse aspecto avalia se o texto escrito está relacionado com as imagens, ou seja, se está coerente com a proposta de produção textual, referindo-se ao contexto dos textos motivadores de modo plausível. Tipologia textual. Observa-se o domínio da estrutura de uma narrativa, gênero solicitado nessa tarefa. Uso da página. Avalia-se o domínio do estudante quanto ao uso adequado do espaço delimitado para sua escrita, seguindo as regras de uso da página, ou seja,
respeitando as direções da escrita, de cima para baixo, da esquerda para a direita, as margens, direita e esquerda, linha e sequência da escrita, mudança de linha. Também são analisados aspectos linguísticos como ortografia, pontuação, coesão e a segmentação das palavras. Na ortografia, avalia-se em que hipótese da escrita o estudante se encontra, ou seja, em que medida já se apropriou das regras do sistema de escrita alfabética. Na pontuação, avalia-se se o estudante já consegue fazer uso de recursos linguísticos que contribuem para marcar pausas de sentido e entonação. Para o segundo ano, avalia-se o emprego de ponto final, exclamação, interrogação e do travessão. Quanto à coesão, avalia-se se o estudante já consegue fazer uso de elementos linguísticos que conectem as partes do texto, de modo que ele não se constitua uma mera lista de palavras ou de frases soltas. E na segmentação das palavras, avalia-se se o estudante já domina a delimitação da palavra escrita, respeitando o espaço entre palavras na escrita de frases e textos. Alguns exemplos concretos de escrita de estudantes podem ser conferidos a seguir. Ao se analisar essa produção escrita, constata-se que ela guarda plausibilidade em relação às imagens apresentadas. Contudo, seu autor produziu apenas uma frase verbal, que se relaciona somente com o primeiro quadro da sequência. Observam-se ainda desvios com relação à ortografia, fio por foi e fruda por fruta. Neste outro texto, observa-se que o estudante em questão o produziu de acordo com o que foi solicitado, revelando inclusive o domínio da estrutura canônica de contos tradicionais. Isso pode ser comprovado pela marcação de tempo dada pela expressão era uma vez, pelo início da complicação indicada pela locução adverbial certo dia, pela presença de personagens que praticam ações e pela indicação de espaço onde a história se desenrola, para sua casa, a casa do João, no caso. No que se refere aos elementos linguísticos, observa-se a presença de pontos finais que foram adequadamente empregados e a predominância ao longo de todo o texto de uma escrita ortográfica, mas com ocorrências alfabéticas, tais como fez no lugar de vez, certo com S e uma hipossegmentação na locução adverbial em cima. Entretanto, tais desvios não comprometem a inteligibilidade do texto. Vamos conferir alguns exemplos de produções escritas características de estudantes considerados alfabetizados no PAEBS Alfa. Observa-se que nesta produção, um convite para uma festa na escola atende-se ao propósito comunicativo estabelecido pela proposta de produção, convidar para uma festa, além de apresentar os elementos do convite, o evento, o local, destinatário, data e horário. Quanto às convenções da escrita, a grafia das palavras não comprometem a compreensão do texto, mas há desvios de segmentação. Nesse bilhete, a estudante escreveu um texto que apresenta todos os elementos essenciais: a data, destinatário, mensagem e remetente. Quanto às convenções da escrita, a grafia das palavras não comprometeu a compreensão do texto, mas há desvios de segmentação. Bem, pessoal, esse foi nosso último vídeo da série PAEBS em Foco. Encerramos, então, nossa sequência da edição 2025.